Depois deste belo reencontro em família... Não, pera aí. Olhem essa imagem aqui. Este é o manhwa. Isso sim é um reencontro de verdade, pô. Mas enfim, voltamos. Com este abraço nada emocional, a família se reencontrou. Arthur olhou para a garota ao lado. Então esta deveria ser a sua irmãzinha. Assim, todos foram para a sala e perguntaram se Arthur estava bem, já que havia dito que estava doente e precisaria ficar no reino dos elfos por mais tempo. E ele respondeu que sim, estava tudo bem agora. E quem estava super curiosa era Eleanor, principalmente quando estava brincando com Sylvia. Após isso, Arthur explicou tudo o que aconteceu desde o momento que foram emboscados e se perdeu da família. Claro que escondeu a parte que contava sobre Sylvia. Contou sobre Tess, Virion e sobre seu treino no reino dos elfos. Ele estava mentindo sobre várias coisas. Não queria contar para seus pais sobre a vontade bestial que estava no seu núcleo de mana. Porque contar a verdade para eles antes de ser forte vai apresentar um risco à vida de todos. Então apresentou Sylvie, uma rara besta de mana que encontrou na floresta de Elshire. E então adotou ela, depois que viu sua mãe morrendo. Neste instante, Ray se levantou curioso, questionando qual era o estágio do núcleo de mana do seu filho. E Alicia ficou bolada por essa pergunta, porque acabaram de se reencontrar. E é dito que Reynolds está trabalhando como chefe de segurança na casa de leilões Helstia, e seu núcleo agora estava no laranja escuro. E neste mundo, a cor do núcleo começava do preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e por fim, o branco, simbolizando que o núcleo do mago estava totalmente puro na evolução. E Arthur revelou que está no vermelho claro, que era um estágio antes de Reynolds. E isso era um feito incrível para uma criança da idade dele. E com isso Ray pediu para ir treinar com seu filho no quintal, queria testar sua força. E para Arthur, era muito bom estar em casa vendo toda essa cena novamente. Mas neste momento, um homem entrou pela porta berrando se era verdade sobre a notícia do filho de Reynolds. E rapidamente viu que sim, então foram apresentados. Este era Vincent Helstia, o chefe de Ray. Arthur foi se apresentar de maneira super educada, e Vincent perguntou se ele realmente era filho de Reynolds, porque o pai dele parecia ser um ogro. Tabitha era a esposa, e ao lado deles estava Lilia, a filha deste casal, e ela também ficou super apaixonada no bichinho de Arthur. Neste momento, Ray puxou o seu filho, dizendo que iam fazer um treino nos jardins do fundo, e sem mais nem menos, a turminha foi toda pra lá. Vincent estava extremamente entusiasmado em ver este garoto, um mago de núcleo vermelho claro em uma idade tão jovem. Até mesmo os prodígios da Academia de Shiros mal conseguiam atingir o núcleo vermelho. Arthur decidiu não comentar, mas o seu núcleo parou de evoluir porque parou de treinar no tempo que estava assimilando a vontade bestial de Sylvie. Reynolds mandou se preparar, e então começaram a batalha. Estavam trocando golpes rasos e leves até o momento, todos em uma super edição de PowerPoint. Arthur estava impressionando seu pai, com uma velocidade acima do esperado e técnicas bem diferentes. Até o momento tudo estava correndo bem, e Ray estava bem satisfeito. Porém, agora avisou que iria lutar sério, então ampliou a mana de seus punhos. E é explicado que neste mundo, os magos conjuradores treinam com uma afinidade elemental que mais os adaptar, seja o fogo, a água, a terra ou o vento. Mas os ampliadores não conseguem determinar seu elemento logo de início, e precisam treinar muito para esta afinidade existir. Reynolds estava coberto pelas chamas, então os dois voltaram para a trocação de porrada, e os socos de Ray estavam ainda mais potentes. Conseguia criar lastros de chamas que aumentavam o alcance de seus golpes. Nesse instante, todos pararam para ver a batalha. Não conseguiam tirar os olhos dessa luta. Isso porque Arthur também estava levando a sério, mostrando a sua afinidade elemental. Os dois colidiram em um forte soco, e Ray continuava avançando ferozmente. Arthur foi mandado para trás, e imaginou que talvez foi por conta das lembranças do que da sua vida passada, que tornou o treino com Virion ainda mais proveitoso. Porque aquele velhinho teve uma ideia genial. Então Arthur convocou diversos relâmpagos no campo. Esta era uma divergência do elemento fogo, uma magia de nível avançado. E mandou eles não ficarem tão surpresos, isso porque ao lado deles tinha uma fonte de água, e ele também controlou toda a água para atacar seu pai, mostrando que tinha afinidade elemental com a água também. Todos estavam surpresos ao ver isso, e a luta parou com Reynolds elogiando seu filho e questionando onde aprendeu a fazer tudo isso. Vincent e Tabitha estavam chamando ele de prodígio dessa geração, e Lilia só travou, olha para ela aí travada no PNG.
Dentro de casa, Vincent estava dizendo que o futuro de Arthur era bem promissor. Então eles contaram que Art explodiu a casa quando despertou aos 3 anos, e isso deixou o casal dos Helst ainda mais apavorados. Vincent gritou que deveriam matricular Arthur na Academia de Shiros, a academia de magia mais prestigiada do continente. E com o potencial de Arthur, os dois queriam investir no futuro dele. Por isso, Alice e Ray não precisavam se preocupar com os valores. Vincent explicou que por conta do trabalho também conhecia a diretora da academia. E se falar diretamente com ela, tinha certeza que Arthur poderá ser matriculado. Mas o Prota interrompeu a todos ali. Inicialmente agradeceu a generosidade, mas já não via sua família há muito tempo, e por enquanto queria aproveitar o momento com eles. Ainda informou estar cansado e se retirou da sala. Parecia que ele não gostou dessa ideia. E no meio do caminho, Lily apareceu e o chamou para ir conhecer um lugar legal na mansão. Assim, os dois foram até a sala dos empregados, e lá havia um banquete esperando a garota. E as empregadas sussurraram para Arthur que a senhora Lilian costumava ir ali quando estava muito estressada. E a Prata não entendeu porque ela estaria estressada, afinal de contas é só uma criança de 8 anos. E então contaram que o maior desejo dos Helstias é ter uma filha maga, mas ela ainda não tinha despertado, e por conta de toda a cena que aconteceu hoje, ela deve ter sentido o peso do mundo nos seus ombros. Para uma criança, isso era uma pressão enorme, ainda mais vindo de uma família nobre. Naquela mesma noite, a família estava reunida mais uma vez, pintando todas aquelas conversas casuais e bobinhas. Alice estava tremendamente feliz em ver seu pequeno filho novamente ali, e Reynolds afirmava que podia ver seu filho como o mago mais poderoso de todos os tempos em um futuro muito em breve. Mas essa era apenas a segunda melhor notícia que recebeu hoje, porque a primeira foi o reencontro deles. Assim, os dois se despediram para ir dormir, e Ray mencionou que o que Vincent disse mais cedo era por preocupação, ele se importava com o futuro de Arthur. E o Prata sabia disso, porque não sentiu más intenções no casal Helstia. Assim, no dia seguinte, Arthur saiu correndo pela casa, isso porque, na porta da frente, o grupo dos Chifres Gêmeos estava aguardando o garoto, e todos ficaram extremamente felizes em ver ele vivo e bem de saúde. Jasmine foi a mais estranha, estava tocando em seu corpo, conferindo se estava tudo em ordem, então o abraçou forte, pedindo desculpas pelo que aconteceu naquele dia. Assim, todo o grupo começou a chorar. Logo, eles foram para a sala de visitas, e o grupinho revelou que teve várias aventuras pelo reino, contando diversas histórias fantasiosas e divertidas. Isso fez Arthur ficar pensativo, porque até agora não conhecia nada deste reino, nada deste continente. Talvez se tornar um aventureiro e conhecer tudo não era uma má ideia. E no outro lado da mansão estava Lilia, em silêncio. Era difícil decifrar o que ela estava pensando, talvez frustração, raiva ou apenas desânimo.